Querido Deus, Pai querido, Pai de amor, obrigada, Senhor, por essa tarde, Senhor, por esse tempo, Senhor. As tuas misericórdias foram renovadas na manhã desse dia e o Senhor nos concedeu o sopro de vida, Pai. Muitos não despertaram, Senhor, mas nós despertamos pela tua bondade e graça. Nós te exaltamos, Emmanuel, Deus conosco. Fica conosco, Senhor. Fala através desse vaso de barro, Senhor. Que as tuas palavras, Senhor, possam preencher cada coração nessa tarde, Senhor. Que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça. Para que a tua porção, Senhor Deus, seja transbordante, Senhor, na vida de cada irmão. Eu te louvo, Pai, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãs. Graça e paz. Mais uma tarde gostosa com esse friozinho, né? E mais uma vez nós estamos aqui reunidas para ouvir a palavra do Senhor, para cantar. Mesmo que você esteja sozinha em casa, mas que você separe esse tempo, como se você estivesse lá no salão social, louvando, ouvindo a palavra e orando. Que você possa ter o hábito, às terças-feiras, separar esse tempo para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler em Isaías 40, 28, 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o eterno Deus, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Voam alto, bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Amém, irmãs? Hoje nós vamos estar falando sobre restituição. Uma vida renovada. Os versículos que nós lemos foram escritos para aquelas que se sentem, aquelas pessoas, né, que se sentem cansadas de alma e abatidas de espírito. As palavras que nós lemos servem para acalmar aos que procuram uma renovação de suas vidas. E nesses versos encontramos o remédio de Deus para que tenhamos uma vida avivada do seu espírito. E falando em remédio, ontem na nossa devocional da diretoria, a Ana trouxe uma devocional maravilhosa. Ela também, a devocional era em Isaías 41:10, onde fala, não temas. E ela trouxe uma curiosidade para nós, que uma pregação que ela ouviu, o pastor mencionou que na Bíblia existe 360, se eu não me engano, essa palavra, não temas ou não tenha medo. Ou seja, é um remedinho, né? Para cada dia do ano. E esse é um dos grandes remédios também, esse versículo que nós lemos. Então, nesse texto, Deus nos revela quem Ele é. Logo no começo ele já fala. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Você já parou para refletir no quanto de trabalho que Deus tem
Deus teve o trabalho de criar o universo e agora, nesse exato instante, Ele está sustentando sua criação. Nesse exato momento, Ele trabalha para cuidar das nossas vidas e garantir que permaneçamos vivos. Nesse exato momento, Ele trabalha para zelar por minha vida, por sua vida, por sua família, pela sua e pela nossa igreja, né? E pelo mundo. Ele está cuidando da sua criação. Amém? Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele nunca se cansa. Deus nunca se cansa e nem fica exausto. Esta é uma qualidade que só Deus tem. E me faz descansar, porque sei que apesar de tanto trabalho por nós, Ele nunca ficará cansado. Ele nunca recuará. Ele nunca nos deixará à própria sorte. Mesmo os governantes ou homens mais fortes um dia se cansarão. Alguns serão vencidos pela idade ou pelo próprio tempo, mas o nosso Deus nunca se cansará. Seu poder e a sua força nunca diminuirão. Outra coisa que eu aprendo aqui é que a sua força é a nossa fonte de força. Quando você sentir que as suas forças estão no fim, seu ânimo está se desvaindo-se, sua vida está difícil, lembre-se de que Deus nunca se cansa. Ele continua cuidando de nossas vidas e que você e eu podemos recorrer a Ele. E através dele ter nossas forças renovadas. Deus tem uma infinita sabedoria. O versículo fala: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Os pensamentos de Deus são grandiosos. Isaías diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Está em Isaías 55:8. Ao ler o verso acima, percebemos que algumas vezes nossas orações podem não ser respondidas porque os nossos pensamentos são contrários aos pensamentos de Deus, ou seja, nossos pensamentos, a nossa oração não estão alinhados com a vontade de Deus. Assim sendo, devemos sempre perguntar ao Senhor se nossa forma de pensar está de acordo com o que Ele está planejando para nós. Podemos até fazer planos, mas a Bíblia diz que a resposta está nos lábios que vêm do Senhor. Provérbios 16, 1, 3. Os pensamentos de Deus são elevados. Lá em Isaías, no capítulo 55, 9, o Senhor nos diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Enquanto nós, muitas vezes, consumimos boa parte do nosso tempo pensando em nossos problemas, Deus, em seus elevados pensamentos, contempla todos os problemas de todo o seu povo. Enquanto nós, em nossos pensamentos limitados, julgamos alguém pela aparência. Deus, em seu elevado modo de pensar, julga o homem pela motivação e valores interiores do coração. Os pensamentos de Deus determinam as coisas que acontecem, é assim que está escrito: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Isaías 14, 29. Pode passar o tempo que passar, queridas. Pode acontecer o que acontecer. Pode até o inimigo se levantar com todas nós, contra nós, com toda a sua fúria. Podem até os homens arregimentar uma muralha, uma multidão contra nós. Porém, assim como o Senhor venceu, assim como o Senhor pensou
o plano do Senhor não é frustrado, esse vai suceder e como ele determinou, vai se efetuar. Nós precisamos apenas descansar no Senhor. Ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem força. Em outra versão, ele fala: Deus restitui forças ao que se encontra cansado. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Eu sinto isso a cada dia, Deus renovando as minhas forças. No exato momento em que estava escrevendo esta devocional, e lendo essas palavras e sentindo a presença do Senhor, eu sinto que o Senhor renova as minhas forças na medida em que eu vou meditando na sua palavra, que eu vou lendo a sua palavra. E eu percebo que é como se fosse um vento que sopra, trazendo refrigério para a minha vida. Seja como a água que é regada sobre a terra seca. E assim, enquanto meditamos e firmamos a nossa fé sobre a palavra lida, Deus nos renova. E isso é maravilhoso, pois a sua promessa de fazer forte ao cansado e multiplicar força ao que não tem vigor se cumpre a cada manhã nas nossas vidas.